Por Nárnia e por Hogwarts, nós estamos apresentando as crônicas de Harry Potter. E hoje eu tenho um vídeo muito legal para vocês, e eu espero que vocês gostem. Hoje eu irei falar um pouco sobre as crônicas de Nárnia. Então já deixe seu joinha, inscreva-se no canal e fique ligado em todas as nossas programações. Então, roda a vinheta! Bom, o assunto que eu irei falar hoje é sobre o duplo sentido em As Crônicas de Nárnia. E quando eu digo duplo sentido, não quer dizer que vai ter besteiras ou outras coisas do tipo. Vocês já vão entender daqui a pouquinho quando eu explicar o que são esses duplos sentidos. Bom, e eu irei falar um pouco dos duplos sentidos em diversas partes, né? Um pouco em cada um dos 7 livros das Crônicas de Nárnia. Eu tenho este livro aqui, que é o volume único, e ele me ajudou um pouco a fazer essa pesquisa. E tem um pouquinho também de um site que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você procurar também. Muito bom, então bora lá. Pessoal, uma coisa que é muito importante para eu dizer é que As Crônicas de Nárnia pode ser relida de 2 formas diferentes. Ou pela ordem em que foi escrita, que começa em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, vai para Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata, Cavalo e seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. Ou você pode ler na ordem cronológica, que inclusive é a ordem que esse livro traz pra gente, que é O Sobrinho do Mago, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata e A Última Batalha. Bom, o livro das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, não tem nenhuma adaptação para filmes. E é uma história bem legal, bem interessante. É o meu livro favorito das sete crônicas. E o interessante dele é que ele conta a criação de Nárnia, ele conta como tudo começou, conta como a feiticeira chegou a Nárnia. É bem interessante, é bem legal, bem dinâmica a história. E a história é sobre 2 amigos, o Diggory e a Polly, que eles estão andando por Londres e certo dia eles descobrem, eles entram por acaso no estúdio secreto do tio do Diggory, que é um mago, que ele é meio loucão da vida e tudo mais. E o interessante é que eles vão e a Polly encosta nos anéis e ela é mandada para outro mundo. Beleza, e eles vão para um outro mundo, que não é Nárnia, é um mundo chamado Sharn, que é onde a feiticeira morava, ela era rainha de lá e tudo mais. E ela tava como se fosse uma estátua, então eles vão e despertam a feiticeira e ela os persegue. Então eles voltam para Londres junto com a feiticeira, então a feiticeira vem para o nosso mundo, ela conhece o nosso mundo, causa maior confusão na rua, na cidade. Daí eles voltam para eles tentam pegar o anel para voltar com a feiticeira, mas de repente eles encontram um leão que está cantando e de repente toda a terra de Nárnia é criada. Bom, uma das coisas que eu quero falar um pouco sobre o duplo sentido das Crônicas de Nárnia é que as Crônicas de Nárnia são puramente baseadas em passagens bíblicas. Sim, o autor C.S. Lewis, ele era cristão e ele escreveu as 7 crônicas para contar um pouco da história do cristianismo numa linguagem um pouco mais fácil para crianças entenderem, ok? Bom, e o interessante é que para a criação de Nárnia tem os 2, um menino e uma menina que são lá, que é o Diggory e a Polly. Eles representam Adão e Eva, e a feiticeira representa o diabo, que é o pecado original, tudo mais. Quem é cristão entende um pouco sobre isso. E tem uma parte no livro em que eles têm que ir para um jardim e a feiticeira começa a tentar o Diggory para ele levar uma fruta para a mãe dele, ir embora, para fazer a mãe dele ter a vida eterna e tudo mais. E eu achei bem interessante, que é bem
parecido com a Bíblia mesmo. Finalmente nós vamos para o segundo livro na ordem cronológica, que é o livro mais conhecido da saga, que inclusive foi que originou o filme de 2005, que foi um grande sucesso, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Bom, essa história ela é bem legal, é uma história muito envolvente também. Acho que eu não vou precisar contar toda essa história, porque o filme já saiu há mais de 12 anos, então acho que a gente não precisa ficar falando sobre isso. E a história do filme é bem fiel ao livro, beleza? Ela não tem muitas diferenças, algumas coisinhas ou outras, mas é uma adaptação. Mas o legal é que não é tão diferente. Bom, uma coisa também deste livro, né, As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele fala praticamente nitidamente sobre a história do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Por quê? O que acontece? Edmundo vai e trai os seios, né, como se fosse a humanidade que não quis seguir os conselhos. Aslan representa Jesus, ok? Tem algumas outras coisas que eu vou falar um pouco mais pra frente, que você talvez vai explodir um pouco algumas cabeças, mas eu acho que vocês vão gostar. E eu acho legal porque, né, o Aslan vai e se entrega no lugar do Edmundo, que estava precisando, que estava com uma dívida com a feiticeira, ele tinha que morrer, pagar e tudo mais, e o Aslan vai, morre no lugar dele. A feiticeira vai, acha que ganhou, e logo depois o Aslan ressurge ainda mais forte e vence a batalha. Bom, o livro O Cavalo e Seu Menino é um livro que eu particularmente não gosto muito. Das 7 sagas, das 7 crônicas é que eu menos gosto, beleza? Mas ela é um pouco interessante também. Este livro, ele conta a história de Moisés, tem referências à história de Moisés, basicamente, né? E na verdade é o Shasta, que é encontrado em um cesto, num rio. Então é uma história bem parecida com a história de Moisés. Ele é encontrado no rio, longe do seu povo, e depois ele vai contra o seu povo para salvar, resgatar e tudo mais. Agora eu irei falar um pouco sobre As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, que é um livro muito legal. Na minha opinião, é um livro muito melhor do que o filme, ok? Eu achei que o filme deixou muito a desejar, mas enfim. É um filme muito interessante, um livro muito interessante, que fala um pouco sobre a perda de fé das pessoas, que a gente vê hoje em dia que isso acontece, e a gente vê a personagem da Lúcia agindo um pouco como o Espírito Santo, tentando botar no coração das pessoas que Aslan ainda está aí, que ela acredita e tudo mais, que ela ouviu e as outras não acreditam, e ela tenta fazer essas pessoas acreditarem. Eu achei muito legal, foi uma referência bem bacana. Capitão América, acho que entendeu, hein? Eu entendi a referência. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um livro muito bom também. E o filme, eu achei um filme bem legal também, que ele é mais focado na história do Eustáquio, não é muito focado na Lúcia e no Edmundo. Porque o que acontece? Eu tava vendo uma vez, o Eustáquio faz referência ao apóstolo Paulo, que ele caçoava, zombava dos cristãos, perseguia os cristãos, e certo dia ele teve um encontro com Deus, segundo as escrituras, segundo a Bíblia, e ele foi transformado e passou a servir a Deus da mesma forma. E isso acontece com Eustáquio. Ele passa por uma situação onde ele encontra Aslan, entendeu? E ele percebe que Aslan o salvou e tudo mais. E achei bem interessante isso também. Bom, agora, para deixar um pouco mais enfatizado o nosso vídeo, eu vou ler um pedacinho do livro, beleza? E essa parte que eu irei ler é uma parte muito clara, que faz muita referência, comprovando a teoria de que Aslan representa Jesus. Bom, então eu vou ler, ok? Para quem tem esse livro, essa parte que eu vou ler está na página 513, beleza? É no finalzinho, e diz o seguinte, abre aspas. Depois tiveram certeza total, estavam agora muito perto. Entre eles e a base do céu havia algo tão branco que até mesmo com seus olhos de águia dificilmente poderiam fitar. Continuaram e viram que era um cordeiro.
Venham almoçar, disse o cordeiro, na sua voz doce e meiga. Notaram que ardia sobre a relva uma fogueira, na qual se fritava peixe. Sentaram-se e comeram, sentindo fome pela primeira vez desde muitos dias. E aquela comida era a melhor de todas que haviam provado. Por favor, cordeiro, disse Lúcia, é este o caminho para o país de Aslan? Para vocês não, respondeu o cordeiro. Para vocês, o caminho de Aslan está no seu próprio mundo. No nosso mundo também há uma entrada para o país de Aslan? Perguntou Edmundo. Em todos os mundos há um caminho para o meu país, falou o cordeiro, e enquanto ele falava, sua brancura de neve transformou-se em ouro quente, modificando-se também a sua forma, e ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. Aslan, exclamou Lúcia, ensine para nós como podemos entrar no seu país partindo do nosso mundo. Irei ensinando pouco a pouco. Não direi se é longe ou perto, só direi que fica do lado de lá, de um rio. Mas nada temo, pois sou eu o grande construtor da ponte. Venham, vou abrir uma porta no céu para enviá-los ao mundo de vocês. Por favor, Aslan, disse Lúcia. Antes de partirmos, pode dizer-nos quando voltaremos a Nárnia, por favor? Gostaríamos que não demorasse. Minha querida, respondeu Aslan muito docemente, você e seu irmão não voltarão mais a Nárnia. Aslan, exclamaram ambos entristecidos. Já são muito crescidos. Têm de chegar mais perto do próprio mundo em que vivem. Nosso mundo é Nárnia, soluçou Lúcia. Como podemos viver sem vê-lo? Você há de encontrar-me, querida, disse Aslan. Está também no nosso mundo? Perguntou Edmundo. Estou, mas tenho outro nome. Tem de aprender a conhecer-me por este nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham-me a conhecer melhor. Vai nos visitar em nosso mundo? Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Nárnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Vamos voltar a nos ver? Vamos, querida. Um dia. Bom, eu não sei se ficou muito claro para todos, mas é uma mensagem assim bem explícita falando que Aslan é Jesus, porque de acordo com a Bíblia, Jesus ele é o Cordeiro de Deus, porque antigamente, né, na época dos povos hebreus e tudo mais, eles faziam o seguinte, eles tinham que pegar um cordeiro para se purificar dos pecados, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Logo, o cordeiro e o leão são a mesma pessoa. E eu acho que ficou bem claro isso no livro, e é uma referência muito interessante. Bom, no livro A Cadeira de Prata, acontece o seguinte. Ele é mais focado numa provação de fé, porque Aslan dá uma missão para Eustáquio e uma amiga dele chamada Gilpol, que estão... deixa-me ver... que eles precisam cumprir certas missões para chegar ao objetivo que Aslan os deu. Mas eles encontram vários problemas, eles não tinham obedecido e eles começam a ver que está dando tudo errado. Mas aí eles percebem que estavam no caminho errado, retornam e fazem o que Aslan mandou fazer, e nisso retornam ao caminho certo. Bom, chegou agora a hora de falarmos do nosso último tópico, do último livro das Crônicas de Nárnia, que chama A Última Batalha. E este livro ele é claramente baseado no livro de Apocalipse da Bíblia, que fala sobre o fim do mundo, fala sobre o fim dos tempos, de tudo que vai acontecer. E neste livro acontece realmente muitas coisas bem parecidas com o que a Bíblia diz. Existe lá... Bom, nesse livro, né, fala um pouco sobre a questão do falso profeta, do anticristo, essas coisas
que vai se passar por Jesus, de acordo com o livro de Apocalipse, e diz o seguinte, que tem um macaco que seria como se fosse um falso profeta, e um jumento que se passa por Aslan para enganar as pessoas, e algumas pessoas acreditam, e vai acontecendo várias situações, e nessa situação vai acontecendo um monte de catástrofe, um monte de problemas, e realmente mostra um pouco sobre o fim do mundo de Nárnia e a criação da nova Nárnia, da Nárnia eterna. E o que acontece? Nisso, todas as pessoas que foram a Nárnia são recrutadas para ir para lá novamente. Ou seja, Diggory, Polly, Edmundo, Pedro, Susana, Lúcia, Eustáquio, Dupont. Essas 8 pessoas que eram do nosso mundo, que foram para lá, são chamadas para ir novamente à Terra de Nárnia. Porém, a Susana não vai, porque ela parou de acreditar em Nárnia, parou de acreditar em Aslan. Para ela, aquilo era apenas uma brincadeira da infância, ela começou a ficar acostumada só com maquiagem, esqueceu o mundo da infância e disse que cresceu, que não ia mais ficar fazendo essas brincadeiras bobas. E aí o que acontece? Todos os demais vão para Nárnia e lá eles encontram várias pessoas, encontram pessoas do nosso mundo, pessoas que passaram pelos livros anteriores, eles encontram amigos que estavam lá, e achei muito bacana isso, que faz uma referência clara ao fim dos tempos e quando Jesus voltar para buscar a igreja, de acordo com os cristãos. E haverá uma paz, haverá uma nova terra, onde todos viverão em harmonia e tudo mais. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse foi um tema um pouco diferente, mas eu achei legal de falar, porque algumas pessoas sabem disso e outras não. Então eu achei bem interessante a gente frisar isso, explicar um pouco e dizer isso, né, que apesar de tudo, mesmo se você não for cristão, essas coisas, o livro continua sendo riquíssimo na sua fantasia, nas suas ideias, na sua gramática. Ele ensina muito, tem muita questão de interpretação, tem muita coisa bem interessante. É um livro muito completo, né? Todas as sagas, no geral, são todas as 7 crônicas. Inclusive o Cavalo e Seu Menino, que é a que eu menos gosto, ela tem muito valor literário, além do valor simbólico dela. Então, tudo mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça, deixe o seu joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal, divulgue para algum amigo, compartilhe, ative o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades, ok? Então, um beijão, até o próximo vídeo e tchau!